Paz do Senhor Jesus, meus irmãos e minhas irmãs. Já são meia-noite e 17, gente. Meia-noite e 17. Eu estava ali em um momento de clamor da meia-noite. E, meus irmãos, eu fico emocionado porque, gente, eu tenho pedido tanto a Deus, mas tanto a Deus, para que dê tempo daqueles que ainda não conhecem a palavra, conhecer a palavra. Aqueles que se encontram afastados, voltar para Jesus. Aqueles que eu amo, que ainda não se converteu, se arrependeu de seus pecados. Se arrepender, meus irmãos, porque o fim está muito próximo, gente. E, gente, não deixe de orar, meus irmãos. Eu fiz um propósito lá no meu grupo. Quem quiser estar entrando no meu grupo, eu vou deixar o link na descrição do vídeo, tá bom, gente? Entra lá, clica no link e entra lá. Tá sendo uma bênção, meus irmãos. A gente fez um propósito, nem todo mundo conseguiu cumprir o propósito, mas o que vale a intenção, né, gente? Nem todo mundo consegue cumprir os horários, mas a gente tá orando mais ou menos de 3 em 3 horas. E, meus irmãos, tá sendo uma bênção. E o inimigo, ele tem se levantado, sim, contra a minha vida. Principalmente na área financeira, né, que me afeta muito mais. Mas ele já é um derrotado, ele já caiu por terra. Em nome de Jesus, acontecer. Eu vou sempre estar com Cristo. E eu sei que o dia de amanhã vai ser melhor, em nome de Jesus. E, meus irmãos, quem puder estar entrando lá, entre, tá bom? E eu tô aqui, meu coração tá pulando. De verdade, meus irmãos, não desista. Não desista de orar, meus irmãos. Não desista. Não desista de orar para aqueles que você ama, que saíram da presença, que ainda não se converteu. Gente, ora, só ora. Ora, peça a Deus para ter misericórdia, peça a Deus para alcançar a sua vida. Não desista, que há tempo para todas as coisas. Porque tem pessoas que às vezes estão orando de 10, 20 anos por uma pessoa, né? Aquela pessoa ainda não teve encontro com Cristo, mas vai chegar essa hora, meus irmãos. Eu creio, né, que a nossa oração, nosso clamor, ele tem chegado a Deus. Mas vamos buscar, meus irmãos. Jesus está voltando, gente. As coisas estão apertando. Olha aí, 2026 já começou assim de uma forma que só Jesus, meus irmãos. E a tendência é piorar, infelizmente. Não vai melhorar, gente. A gente sabe que não vai melhorar. Então vamos buscar o Senhor, meus irmãos. Vamos se arrepender para depois não falar que não foi avisado. Porque tem muitas pessoas, meus irmãos, quando acontecer a vinda de Cristo, vai reclamar que não foi avisado, ninguém falou nada. Então, meus irmãos, depois não adianta. Então, não adianta ficar como as virgens imprudentes, né? Que não vigiaram, depois ficaram batendo na porta para abrir a porta para elas e era tarde demais. Hoje a porta da graça ainda está aberta, gente. Vamos correr, meus irmãos. Vamos buscar o Senhor verdadeiramente. Vamos parar de brincar, meus irmãos, de ser crente. Não é hora mais, gente. O negócio tá feio. O calo tá apertando. Eu estava ali chorando porque... Ai, gente, eu estava chorando demais. Senti até meu rosto quente. Senti meu rosto quente demais. Como se fosse alguém colocasse o rosto perto do meu rosto, sabe? Eu senti um calor perto dos meus lábios. Não sei explicar pra vocês. E... busca, meus irmãos, à madrugada. Ora, gente. Jejua, consagra tua vida ao Senhor. Quanto mais se busca, mais se tem, mais é dado. Se você ficar parado de braços cruzados, meus irmãos, não vai acontecer nada. Passa dias e dias e dias, você vai continuar do mesmo jeito. Frio, se sentindo vazio. Então é só você começar. Comece, meus irmãos, apenas comece. Quer fazer jejum? Faça. Comece com 1 hora, meia hora, 2 horas, não importa. O Senhor conhece teu coração. Jejum, meus irmãos, ora, mesmo sem vontade, ora. Dobre o seu joelho, você tem que começar. Você tem que chamar a atenção de Cristo. E quando você começa, meus irmãos, a sentir realmente a presença de Deus, você não quer mais nada. Você começa a enxergar o mundo com outros olhos. As pessoas com outros olhos. Meus irmãos, vamos espalhar o evangelho por aí, vamos falar de Cristo. Comprar aqueles folhetinhos de fazer evangelismo tão baratinho, meus irmãos. A gente gasta dinheiro com tanta bobeira. Então a gente está perdendo tempo de evangelizar mundo afora, rua afora. A gente levar a palavra do Senhor, né, para mundo afora. Hoje em dia tem a tecnologia, né, do telefone celular. A gente pode estar pregando, levando a palavra. Cada um tem o seu jeitinho, meus irmãos. Não se cobre, tá bom? Que a gente tem mania de se comparar. Não se compare, não precisa ter uma boa oratória. Igual eu, meus irmãos, eu não tenho uma oratória boa, né? Mas eu creio que minha oração tem chegado ao Senhor, meu clamor tem chegado ao Senhor. E é isso que importa, que o Senhor não vê como o homem vê. Então é sobre isso, meus irmãos, ora.
busca, jejum, vamos levar a palavra do Senhor, meus irmãos, aqueles que têm sede e fome, porque Jesus está voltando, gente. Se arrependa dos seus pecados, meus irmãos. Larga as coisas que te deixam longe de Cristo, que você sabe que é pecado, mas não larga. Você consegue, você é capaz, meus irmãos. Cristo é contigo, você é forte. Eu acredito em você. Eu acredito. Busca o Senhor, pede ao Senhor para tirar de você o que tem que ser tirado, gente. Jesus está às portas, meus irmãos. Jesus está voltando, não adianta. Tem pessoas que falam que vai melhorar as coisas, mas não vai melhorar, gente. Só lamento informar isso para vocês. Senão a palavra do Senhor está sendo mentirosa. Eu sei que tem coisas para se cumprir ainda, né, e tudo mais. Mas, meus irmãos, muitas das vezes, Jesus ele pode voltar para mim e para você qualquer hora. Quando a gente morrer, e aí? E aí, morreu, acabou, meus irmãos. Segue-se o juízo. Para onde você vai? Hoje você ainda tem a oportunidade de buscar Jesus, de se arrepender dos seus pecados. Eu, quando tenho a oportunidade de falar de Jesus, eu falo mesmo, meus irmãos. Não me importo com o pensamento, com o que as pessoas vão falar ou pensar. Eu falo mesmo de Jesus. A gente tem que ter sabedoria para falar com as pessoas também, meus irmãos. Senão você acaba machucando alguém, dependendo do jeito que você vai falar. Nós somos a luz desse mundo, meus irmãos. Nós somos a última geração. Então, meus irmãos, vamos acordar, vamos despertar tu que dormes. Jesus está voltando, gente. Não é brincadeira. Então, vamos endireitar os nossos caminhos, tá bom? Eu estava ali orando, sentia queimando no meu coração de vir falar com vocês. Me perdoa, meu olho inchado. Porque realmente, meus irmãos, quando a gente está diante da presença do Senhor, não tem como não chorar. Tem muitos que falam que é choro forçado, essas coisas assim. E no dia que vocês estiverem no verdadeiro encontro com Jesus, vocês vão ver. Meus irmãos, não tem como não pular, não se alegrar na presença do Senhor, na presença do Espírito Santo. Pular, correr, dá vontade de correr, dá vontade de voar, dá vontade de... É uma presença assim contagiante. Mas eu estava chorando também, meus irmãos, orando por aqueles que ainda precisam conhecer Jesus, ainda precisam voltar para Jesus. Peço muito a Deus, meus irmãos, muito. Falo com o Senhor que eu não quero ver ninguém ficando. Então é sobre isso, gente. Vamos buscar, não desista. Você é forte, você é capaz. Não desista daqueles que você ama. Tá bom? Deus tem ouvido teu clamor, tua oração. Vamos desapegar das coisas desse mundo, meus irmãos. Eu sei que enquanto a gente está aqui nesse mundo, a gente quer ter uma casa boa, um carro bom. Quem não quer ter um conforto, né? Pra tua família e tudo mais. O Senhor é o Deus maravilhoso, né? Mas vamos nos preocupar com a nossa salvação, primeiramente, com as coisas do reino. Tá bom, meus irmãos? Que o resto o Senhor cuida. Amém? Deus abençoe, fique na paz do Senhor. Tenha uma boa noite, em nome de Jesus.